Boa noite, pessoal. Obrigado por terem vindo. Vejo muitos idealistas aqui, pessoas que já estão colocando as engrenagens da mudança do país para girar e outras que estão curiosas para saber o que está acontecendo, quem sabe vão se juntar a nós. Então, vou passar agora a palavra para um dos líderes, um dos responsáveis por todas essas engrenagens girando bem rápido e com bastante vigor. Então, Felipe Camozato. Bom, o Bonamigo nem se apresentou. O Bonamigo é presidente do Diretório Municipal de Porto Alegre, agora está saindo do diretório. E o que todos nós temos em comum, agora eu estou vereador em Porto Alegre, mas que éramos também todos voluntários de um projeto que diziam ser utópico de trazer pessoas de fora da política para dentro dela para mudar e colocar aqueles valores que a gente acreditava que estavam faltando na política, né? De gestão eficiente, respeito aos recursos públicos, meritocracia, então fazer o trabalho bem feito e respeitando o dinheiro do cidadão, do pagador de impostos. E é isso que a gente tem confrontado todos os dias aqui dentro. A minha equipe, uma parte da minha equipe está aqui, ajudou a organizar esse evento, por isso que ele está aqui na Câmara. A Ana, minha chefe de gabinete, foi também minha coordenadora de campanha. Ela veio da iniciativa privada, trabalhou na Price, fazendo consultoria. Eu mesmo tinha empresa, era sócio de uma empresa de serviços ambientais. Acabei vendendo minha participação para poder assumir o mandato, uma vez que a empresa que eu trabalhava prestava serviço para o município, para evitar qualquer conflito de interesses. Tem aqui a Ângela, que é a secretária do gabinete, que também veio da iniciativa privada, secretária executiva, trabalhou com empresas, grandes empresas, então pessoas extremamente qualificadas, outros não puderam estar presentes. Acho que está o Fred aí também, que está ali fora, que é economista, trabalhava no Banrisul até dias atrás e pediu exoneração do cargo para se dedicar para um cargo de CC na Câmara de Vereadores, um trabalho extremamente gratificante no sentido de tudo que a gente pode fazer para impactar a realidade da política no nosso país, começando por Porto Alegre, mas ao mesmo tempo bastante desafiador, né? Porque quando a gente chega aqui e os primeiros dias nossos aqui na Câmara foi muito de descoberta do que a gente estava tocando, né, agora eleitos. Então, desde as honrarias, né, e todas as semanas a gente vê aí honrarias e sendo cedidos prêmios e medalhas e tudo mais. A verba disponível de gabinete são quase 16 mil reais por mês, né? Nós utilizamos em janeiro 100 e poucos reais, no mês de fevereiro 500 e poucos. Se comprometemos a gastar não mais de 2 mil. Não sei como é que ficou março. Foram 88 mil reais economizados em 3 meses de mandato. E no início, eu lembro que logo que a gente ia assumir, a gente liberou uma nota para a imprensa falando dessa economia e eu fui muito atacado, inclusive, por isso, né? Afinal de contas, Camozato, você foi eleito, tem o direito de representar o povo e de gastar os 16 mil reais. Afinal de contas, você não vai conseguir fazer um bom trabalho se não gastar todo esse dinheiro. E a gente está mostrando que sim, dá para fazer um bom trabalho e não precisa gastar esse horror de dinheiro para fazer esse trabalho. Não só isso, a gente não está com todos os cargos nomeados do gabinete, coisa que a gente sequer me comprometi em campanha em não nomear todos, mas a gente não tem necessidade de nomear todos no momento. Para que vamos, né, botar gente dentro do gabinete para ficar criando mais esse custo e, eventualmente, até prejudicando o trabalho? Então, nesses 3 meses de mandato, uma das coisas que a gente já viu é que dá para fazer política, sim, de maneira diferente. E a gente está conseguindo, inclusive, influenciar outras pessoas, outros parlamentares, a fazer diferente também. Então, isso é muito gratificante, porque, por um momento, eu mesmo, em vários momentos, eu sou voluntário do Novo desde 2013, né? Teve as manifestações de junho, tudo mais, e ali a gente começou a coletar fichas de assinatura para formar o partido, e muita gente dizia para nós, ali, enquanto recolhíamos assinaturas, isso aí não vai dar certo. Partido que não usa dinheiro público, vocês são tudo muito certinho, tudo caxias, querem fazer tudo direito. Isso aí não dá certo, vocês vão ser engolidos pela política. E o que a gente viu é que não, isso não acontece na prática. Na prática, especialmente nesse momento que a gente está vivendo hoje, a população está tão indignada e as redes sociais, a internet, permitem que a troca de informações seja tão aberta, transparente e direta, que o que eu estou vivendo aqui dentro é justamente o contrário. Muitos parlamentares estão verdadeiros parceiros do nosso mandato aqui dentro, querendo aprender o que a gente fez ou nos ajudar a fazer aquilo que a gente acredita. Muitos, claro, que estão totalmente em outro planeta e fazendo outras coisas. E são esses que estão em outro planeta e fazendo outras coisas que a gente tem que influenciar e fazer com que eles ou saiam da política, né, ou por bem, ou os eleitores dispensem eles dessa vida pública. E, para dar só um exemplo, esse ataque que eu sofri de reduzir verba de gabinete,
no mês de fevereiro de 2017, comparado ao mês de fevereiro de 2016, nós tivemos uma redução praticamente geral de quase todos os parlamentares do uso de verba de gabinete quando comparado ao ano passado. Então, acredito que isso é um reflexo de termos dado exemplo, sim. E eu gosto de pensar dessa forma, porque essa forma a gente mostra que nós não precisamos comprar algumas brigas frontalmente, né, nos estapear com outros parlamentares, outros partidos, para mostrar que as coisas podem ser feitas de outra forma. Dando o exemplo, a gente consegue influenciar também muitas atitudes. E é isso que a gente tem feito. Desde os debates que a gente tem aqui na casa de projetos inconstitucionais, que muitas vezes passavam batidos, mas que agora eu vou lá, subo na tribuna, abro um vídeo ao vivo no Facebook, como já fiz algumas vezes, para dizer que não faz sentido a gente estar desperdiçando recurso público discutindo um projeto que não é constitucional, a pareceres que a gente formula, e a gente tem tentado pegar bastante parecer na Comissão de Finanças e Orçamento, que eu faço parte, sou vice-presidente, sem precisar ter trocado cargo nem nada, em favor, mas conseguimos influenciar as votações e dar nosso toque aí, principalmente um toque bastante técnico e uma visão racional daquilo que a gente enxerga que é o correto, ou que deveria ser o correto na gestão pública, né? Uso racional dos recursos, ver qual é o impacto que as políticas públicas podem gerar de fato, o que a gente pode dispensar, o que a gente pode simplificar da vida do cidadão, e são milhares de coisas que a gente pode fazer, estamos recém começando, mas graças a essas pessoas que estão aqui agora mexendo cadeiras e são voluntárias, que a gente chegou até aqui e que a gente quer construir e solidificar essas bases para que em 2018 a gente consiga também ter representantes como eu, uma pessoa que saiu da vida privada e entrou aqui, está na condição de vereador, mas consiga impactar também as políticas desde o Congresso Nacional. Afinal de contas, a República Brasileira era uma federação ao contrário, os recursos ficam muito concentrados em Brasília. Eu sinto isso na pele aqui no dia a dia, no nível das discussões que nós temos aqui na Câmara de Vereadores, o impacto das políticas que a Câmara de Vereadores consegue ter, e os recursos são extremamente escassos e dependentes da federação. Então, quando tu tem uma situação onde o governo federal consegue influenciar até o que a Câmara de Vereadores vai decidir, afinal de contas ele detém quase todo o dinheiro, então tu não tem uma federação, né? E a gente precisa ter representantes no Congresso Nacional para mudar a forma de fazer essas coisas, e para isso precisamos, em 2018, ter a mesma força que fez com que a gente elegesse 4 vereadores, um aqui em Porto Alegre, que sou eu, com a 5ª maior votação na cidade. Precisamos fazer isso para eleger pessoas para o Congresso Nacional também. Então, a minha fala aqui, não vou me estender mais para que o Bonamigo possa apresentar um pouco mais do partido e o que são essas ideias, mas eu espero conseguir ajudar e vou estar aqui à disposição também para conversar, a dar mostrar que a esperança desse projeto ela não reside só nas ideias e em toda a estrutura partidária que nós temos, mas sim nas atuações práticas e naquilo que eu estou vivendo nesses 3 meses, que mostra que de utópico não tem nada isso aqui. A realidade está diante de nós e basta a gente querer botar a mão e ajudar a fazer, ou abrir mão e resolver só votar no menos pior na próxima eleição. Muito obrigado. Obrigado, Camozato. Logo que eu entrei no voluntariado do Novo, eu dizia para quem me perguntava, mas como que a gente vai mudar as coisas? Eu disse, não, eu nem quero mudar nada, eu só quero colocar alguém que acredita nesses princípios para debater e finalmente dar voz para esses princípios. Então é refrescante ver o Camozato falando, porque essa primeira etapa foi vencida para mim, né, nas minhas metas pessoais, colocando o Camozato lá para debater em alto nível. Claro que depois que a gente entra para dentro do sistema, vê como o sistema funciona, a gente cria as novas metas, né? Dobramos a meta aqui já. Mas nesse contexto, então, é dessa indignação de ter acompanhado por tantos anos a política do Brasil, a política que sempre foi meu hobby, e essa indignação de assistir o Jornal Nacional e entra à noite, sai à noite, é corrupção, corrupção, corrupção. Então é em cima dessa indignação que inicia o projeto do Novo. Num contexto em que o governo tira o dinheiro de dentro do nosso bolso, nos prometendo entregar muita coisa, mas na verdade não entrega nada. Então são altos impostos e péssimos serviços. E é nesse contexto, então, que se insere o Novo, a ideia de mudar o sistema. E por que, então, mudar o sistema? O que está acontecendo com o Brasil? E a gente começa de um diagnóstico.
Então, é nesse contexto em que o Estado tira dinheiro de dentro do nosso bolso, nos prometendo entregar muitas coisas, mas que, na verdade, não entrega nada, e, pelo contrário, nos expõe, nos fragiliza, porque não nos permite usar os mecanismos para que a gente possa nos defender. Qual que é o nosso objetivo, então? O nosso objetivo é melhorar a vida das pessoas. E aqui eu acho que fica a primeira premissa, bem clara. Ao contrário do que nos ensinaram durante muito tempo, que eram só os partidos de esquerda que pensavam no bem das pessoas e que, na verdade, aqueles que defendiam a liberdade econômica são pessoas egoístas, pessoas más, pessoas que colocam seus interesses na frente dos interesses das outras pessoas. Essa lógica tem que ser questionada, e o Novo vem para isso. O Novo vem para, de maneira muito sincera, muito propositiva, não ser contra determinadas coisas, mas para ser propositivo e lutar para melhorar a vida das pessoas. Essa é a grande questão. E deixar um país melhor, então, para as futuras gerações. Não pensando, então, como a velha política, que opta por pensar sempre nas próximas eleições, nós nos propomos a pensar nas próximas gerações. E isso vem de um diagnóstico de um Estado disfuncional, um Estado que se diz protetor, um Estado intervencionista, que, a pretexto de zelar pelos interesses de consumidores, trabalhadores, na verdade zela pelos seus próprios interesses, governa em causa própria e legisla em favor dos seus amigos. Isso resulta, esse contexto, isso que a gente vê acontecendo em todas as instâncias no governo, causa um grande afastamento da política. A falta de representatividade que a gente tem. Então, é nesse contexto de falta de representatividade, em que tudo que a gente vê é o Estado zelando pelos seus próprios interesses, em detrimento dos nossos, a rigor, é que as pessoas se afastam da política e faltam lideranças, então. Pessoas que se colocam como alternativas de mudança para que a gente possa criar mudanças efetivas, né? Muito se diz que o brasileiro não sabe votar. Mas o Brasil tem uma das médias mais elevadas de renovação da política a cada legislatura. Na última legislatura, a gente renovou mais de 45% do Congresso. Então, nesse contexto, eu me pergunto, atribuir a culpa do nosso sistema para o eleitor, será que não é atribuir a culpa do assalto para a vítima? Será que a política brasileira não está, na verdade, dominada por organizações criminosas ou quase isso? E todos nós não somos vítimas? Quantos de nós saíram de casa já para votar e votamos em alguém que nós podíamos até presumir ser corrupto, mas porque era o menos pior que estava se colocando ali, nós, como quem escolhe um carcereiro menos violento, vota então com o coração pesado. E o Novo então vem para romper essa lógica. E a gente tem algumas propostas bem claras para fazer isso. Em primeiro lugar, nós não nos colocamos como melhores gestores da máquina pública. Certamente seremos, mas nós queremos mudar o modelo de Estado. Um Estado que não trabalhe para si e um Estado que dê liberdade para as pessoas, para que cada um possa se desenvolver. E assim como a maré que sobe e levanta todos os barcos, a economia que prospera vem também para reduzir a pobreza e melhorar a qualidade de vida de todos. E para isso, para essa mudança, nós precisamos atrair as pessoas para a política. E é por isso que a gente está aqui, dividindo com muita sinceridade o que a gente está fazendo, na esperança também que a gente vá trazer, quem sabe, dentro desse grupo aqui, novas lideranças, pessoas admiradas, que venham nos ajudar a colocar essas engrenagens para girar e a gente finalmente tenha condições de fazer essa guinada radical na política do Brasil, porque é isso que a gente precisa. Então, o caminho é a política. Judiciário e Ministério Público, que hoje se articulam muito bem e que colocam a velha política de joelhos agora, muito pouco podem fazer a respeito de muitos dos nossos problemas. Existe prolifera no Estado brasileiro a chamada corrupção branca. Essa corrupção que acontece de maneira formalmente válida, quer dizer, os nossos legisladores, quando os cofres esvaziam a partir da Lava Jato e não tem mais o dinheiro das empreiteiras, o que eles fazem? Triplicam o fundo partidário. Esse orçamento da União Federal que é destinado para partidos políticos para que eles possam pagar suas contas. Então, essa corrupção branca, a criação de dezenas de milhares de cargos em comissão que servem para troca em barganhas políticas, a criação de estatais, agências reguladoras e outros órgãos que, na verdade, servem para participar das negociatas políticas,
o Ministério Público e o Judiciário muito pouco podem fazer a respeito disso. Quem pode fazer alguma coisa a respeito disso somos nós. Porque nós precisamos colocar pessoas capazes, competentes, nessas posições de decisão, e aí, finalmente, a gente vai poder influenciar nesse sistema e começar a desmontar essa organização criminosa que se instalou no governo. Então, extinguindo com um Estado mais enxuto, racional, e que venha para prestar serviço para pessoas e não para si próprio. E é por isso que o novo se vê, então, como uma ferramenta de mudança. Nós nos colocamos como uma ferramenta que vai permitir que cada um que tenha o ímpeto, que tenha a inclinação para a política, possa entrar e se sentir em casa, com relação a todos aqueles que se alinham, que têm sinergia com os nossos princípios. Então, o novo é essa ferramenta. E nós dividimos com vocês agora quais são esses princípios que nos movem, quais são esses diferenciais que vêm para limitar a nossa exposição a esses interesseiros que povoam o sistema. E mais tarde eu vou dividir com vocês sobre o que a gente já fez, aonde que a gente está e aonde que a gente vai. Sempre lembrando que insanidade é acreditar que se a gente fizer sempre as mesmas coisas, a gente vai ter resultados diferentes. Vejam que isso pode ser visto enquanto sociedade. Se a nossa sociedade continuar fazendo o que faz, nós vamos ter os mesmos resultados. Mas eu convido vocês a pensar isso do ponto de vista íntimo. Será que se nós não mudarmos a nossa atitude, as nossas condutas, nós vamos ter um país diferente? Será que já não é a hora de assumir alguma coisa da responsabilidade e colocar a mão na massa, como já fazem mais de 60 voluntários aqui em Porto Alegre, mais de 300 colaboradores aí que se espalham no Rio Grande do Sul? É um pouco dessa história que eu vou contar para vocês. E, dentre os princípios do novo, um que se destaca, que é um dos meus favoritos, é a ideia de um livre mercado. Isso porque, na política brasileira, muito se combateu essa ideia, esse livre mercado. Livre mercado esse brasileiro, ou capitalismo esse brasileiro, que muito pouco tem de efetivamente livre mercado, efetivamente de capitalismo. O que a gente vê é um Estado que opta por presentear aqueles que são próximos a si, grandes empresários, assim por diante. Cria regulações corporativistas que, a pretexto de zelar pelos interesses de consumidores e trabalhadores, na verdade, vem para favorecer aqueles que estão próximos do poder. E com um protecionismo esses que já dura décadas, que prometeu desenvolver a indústria nacional, mas que muito se vê encarecendo os produtos para nós consumidores, sem que, por outro lado, a gente tenha um efetivo desenvolvimento da indústria nacional. Então, a ideia é que não. Isso não é livre mercado, isso não é capitalismo, e nós não admitimos que essa crise seja atribuída ao sistema capitalista. O que acontece agora, essa crise que nós vemos, é uma crise gerada pelo nosso próprio governo. Nós acreditamos em menos impostos, menos regulações, facilitar a vida de quem sai de casa para trabalhar. Quando nós estivermos, então, num contexto em que o garçom, depois de entender como é que funciona o negócio, ele possa abrir o seu próprio negócio com facilidade, aí sim a gente vai ver o Brasil começando a prosperar. E isso tende, então, como eu disse, assim como a maré que levanta todos os barcos, vai acontecer a diminuição da pobreza, em oposição ao atual sistema que nós temos, que, na verdade, é um concentrador de renda. Quer dizer, a pretexto de defender os interesses de consumidores e trabalhadores, de gerar empregos, o governo opta por favorecer as empresas que são próximas ali, dessa forma fazendo o quê? Concentrando renda. Concentrando renda aonde? Dentre os seus amigos. Criando um círculo vicioso, fortalecendo esse círculo vicioso que vem para proteger aqueles que são próximos do poder. E aqui é um gráfico curioso que retrata a evolução, a diminuição da miséria ao longo do tempo. Se em uma época aqueles que eram detentores dos meios de coação conseguiam manter para si toda a riqueza, e nessa época 95% da população mundial era miserável, a revolução humana acontece quando se asseguram direitos de propriedade e, finalmente, aquilo que eu produzo me pertence. E dessa forma a gente vê progressivamente, a partir de direitos de propriedade e Estado de Direito, a diminuição expressiva da pobreza ao longo do tempo. E a nossa geração é presenteada, pela primeira vez na história da humanidade, a ver
entre nós aqui, menos de 5% de miséria no mundo. Então, a partir dessa perspectiva que eu convido vocês também a refletir a respeito do livre mercado e como isso pode nos ajudar. E assim como o novo tem como um princípio o livre mercado, tem como um princípio as liberdades individuais. E nesse contexto, acreditamos que a liberdade deve ser reconhecido como um princípio, a liberdade com responsabilidade. Isso porque esse Estado que se diz protetor, que vem para zelar sobre diferentes aspectos da nossa vida, cuidando desde o sal que a gente pode ou não pode ter nas mesas dos restaurantes de Porto Alegre, na verdade nos coloca ainda mais expostos. Afinal de contas, quando o Uber vem até Porto Alegre e começa a operar, é pensando nos interesses dos consumidores que a autoridade de trânsito ou essa Câmara Municipal, mais tarde, por meio da lei, vem a proibir o exercício dessa atividade? Vem proibir o Uber? Será que é pensando em nós, consumidores? Quantos de nós foram até a Prefeitura de Porto Alegre para te pedir que, pelo amor de Deus, me defendam dessa nova alternativa para me levar do ponto A até o ponto B da cidade? Então, foi zelando pelos interesses dessa corporação que o Uber foi proibido de operar em Porto Alegre. E eu pergunto para vocês, a que outro lobby, nesse momento, nós não estamos vulneráveis? Quais outras opções de consumo nós não temos à nossa disposição agora? Porque esse governo super protetor vem para zelar pelos nossos interesses, na verdade, se certificando que os seus amigos vão ser os permanentes detentores desses mercados. E é para mudar essa situação é que nós acreditamos, então, é que o indivíduo é o agente de mudanças. Esse é um dos nossos princípios mais valorizados. Acreditamos que a indignação ela deve vir sempre acompanhada da ação. Não basta, então, se indignar, não basta, então, ir para o Parcão nos protestos maciços, dedicando essa grande energia, porque de muito pouco vão adiantar esses protestos, se quando chegar no 2 de outubro de 2018, nós não tivermos uma alternativa viável para as pessoas. Uma alternativa em que as pessoas consigam, então, votar de maneira refrescante, com felicidade, sabendo que, finalmente, a gente vai ter pessoas que vão estar defendendo esses princípios na Câmara Federal. E, igualmente, é um princípio do novo a ideia de que é o indivíduo único gerador de riquezas. Isso quer dizer que, quando o Estado se diz estar nos entregando algo de graça, na verdade, nada mais fez foi que tirar dinheiro do bolso de alguém. Ou, então, onerar as próximas gerações, com o grave endividamento que a gente vê acontecendo aí. Então, a partir do respeito ao produtor da riqueza, do contribuinte, facilitando a sua vida, é que a gente vai conseguir colocar as engrenagens para gerar para um Brasil mais próspero. Os dados do Banco Mundial apontam que o custo de conformidade do empresário brasileiro à legislação tributária é coisa de 5 ou 6 vezes mais alto do que o penúltimo colocado. Quer dizer, é muito mais fácil empreender em qualquer lugar do mundo do que no Brasil. E isso traz graves consequências. E quando nós conseguirmos mudar isso, é que vamos ver algumas das mudanças efetivas que a gente precisa. E, igualmente, acreditamos que todos são iguais perante a lei. Quer dizer, dizendo quase o óbvio, porque determinadas pessoas são políticos, não podem ficar impunes. Então, há um grande questionamento aí a respeito do foro privilegiado, a quem serve o foro privilegiado, e a ideia de que deve-se trabalhar para acabar com a impunidade que existe no Brasil. O sentimento de impunidade que a gente vê, uma absoluta inversão de valores, em que muitas vezes são as autoridades policiais as que têm a sua atividade muito questionada, agora muito pouco se coloca o dedo na consciência quando a gente vê a nossa classe política que deveria estar nos liderando, pelo contrário, fazendo os mal feitos e nos coagindo por meio da legislação, que é muito pior. E acreditamos também na ideia de uma visão de longo prazo, ou seja, um projeto que não se coloca como populista, para pensar nas próximas gerações e não nas próximas eleições. E isso tem uma série de consequências. Quer dizer, não vamos então, nos últimos 2 anos de mandato, fazer da cidade
canteiro de obras essas que muitas vezes não vão ser terminadas e tem um critério de decisão que às vezes é muito pouco lógico. São obras desses populistas que são feitas para ganhar ibope para fins eleitorais ou são as obras que a cidade, o país, o estado realmente precisam? De outro lado, a visão de longo prazo nos coloca com uma grande responsabilidade, porque ao longo do tempo, e nós já vimos isso aqui em Porto Alegre, muitas pessoas se aproximam do projeto, se dizendo grandes defensores da liberdade, mas que logo depois, quando conhecem exatamente quais são os nossos princípios, os nossos diferenciais estatutários, se afastam. Então, quando a gente pensa nessa visão de longo prazo, nós estamos falando também sobre isso, sobre regras de governança partidária, que vão permitir que o projeto siga idôneo ao longo do tempo. Muitos vão nos atacar, querendo fazer do partido uma ferramenta para promoção pessoal, e nesse contexto de uma visão de longo prazo é isso que nós vamos evitar, nesse efetivo novo meio de fazer política, com todas essas regras de governança partidária, que eu agora vou tratar, porque se tem algo que é muito especial no Novo, junto com os seus princípios, são os diferenciais estatutários. O primeiro diferencial estatutário que eu chamo a atenção é a questão da ficha limpa. Todos os filiados do Novo devem ser ficha limpa. Segundo a legislação, apenas aqueles que se candidatam e ocupam cargo eletivo é que devem preencher essas condições da ficha limpa. Contudo, nós entendemos que para manter o projeto idôneo, dar mais segurança para o projeto, inclusive aqueles que não se candidatam, eles têm que ser ficha limpa também. Até porque, se eventualmente nós formos indicar alguém para algum cargo qualquer, numa estatal, por exemplo, quem sabe para privatizar ela de maneira racional e de maneira adequada. O que a gente vê por aí é que esses indicados, em regra, eles não são nada mais do que uma engrenagem para satisfazer os interesses de um padrinho político. Aquele que é indicado por um cargo em comissão, muitas vezes vai beijando a mão de alguém, e esse alguém cobra o favor logo ali adiante. Isso que a gente viu acontecer na Petrobras e em tantas outras estatais. Então essa é uma regra que vem para limitar a exposição do Novo a esses interesseiros. Isso se comunica com a ideia, então, de que nós somos contra o carreirismo político. Segundo o nosso estatuto, nós permitimos apenas uma reeleição por cargo. Claro que vamos perder algumas lideranças ao longo do caminho, dizem, né? Mas, por outro lado, esses colegas que fazem um mandato ótimo, no seu segundo mandato vão poder ir para outros cargos ou então voltar para dentro do partido para criar novas lideranças, conseguindo garantir aí a sustentabilidade dessa geração de cada vez mais novas lideranças na medida em que a gente precisa muito disso. E isso se relaciona também com a ideia de que o candidato ele é vinculado às suas propostas e às molduras que são fixadas pelos nossos princípios. O que isso significa? Ao contrário do que a gente viu na legislatura estadual, em que muitos candidatos juraram de pé junto que não iriam aumentar impostos, o que se viu foi que numa negociata com o governo do dia, traíram seus eleitores e então aumentaram os impostos, tirando mais dinheiro de dentro do nosso bolso. Se isso acontecesse no Novo, esse colega ia ser disciplinado, excluído do partido, eventualmente. Isso porque a função da diretoria do partido abrir um processo ético disciplinar contra esse colega que entra em contradição com aquilo que ele prometeu em campanha ou quando ele age fora dessas molduras que são fixadas pelos nossos princípios. Então, esse mais um diferencial estatutário que vem para ajudar o Novo a criar uma marca. Aquele que vê alguém se candidatando pelo Novo, ele entende que esse colega ele é alinhado com as nossas ideias e que ele teve a biografia dele testada. E com o tempo, as pessoas vão poder votar então na marca do Novo, tendo a segurança que, inclusive durante o exercício do mandato, por causa desse dispositivo do Estatuto, ele vai se seguir fiel a essas ideias e dessa forma, então, fazendo valer o voto do eleitor do Novo. Isso se comunica também com a ideia de gestão independente. Segundo o nosso estatuto, membro da diretoria do partido não pode ocupar cargo eletivo. Porque isso, nós acreditamos que há um conflito de interesses aqui. Nós vemos nos grandes partidos a presidência sendo ocupada por presidente, senador, deputado federal. Tem eles condições de fiscalizar o seu próprio mandato ou o mandato
da sua bancada, nós acreditamos que não. Há aí um conflito de interesses. Por esse motivo, o nosso estatuto veda que o membro do diretório ele vá ocupar cargo eletivo. Isso nos ajuda também porque o que se vê que em diversos partidos do ecossistema político são pessoas que pedem, não, deixa eu abrir uma unidade do Novo aqui na minha cidade. Quando eu abrir essa unidade aqui, não te preocupa que eu não vou dar trabalho para vocês, é o que nos diziam por telefone quando pediam para levar o Novo para alguma cidade do interior do estado. Agora, quando a gente dividia com esse interessado, que ele como um eventual presidente ou líder do núcleo regional, ele não poderia se candidatar, de repente perdia um pouco do interesse. O que se vê é que muitas vezes se usam da máquina partidária em benefício pessoal, é isso que essa regra de governança partidária quer evitar. E nós, igualmente, temos dispositivos que asseguram que o Novo não vai se utilizar de recursos públicos. Isso acontece de mais de uma forma. Há um incentivo perverso na política do Brasil, em que se criam dezenas de milhares de cargos em comissão e usa indicados de partidos políticos, pagam um percentual da sua remuneração para o respectivo partido. Nós entendemos que esse é um incentivo perverso, que vem para estimular a criação de dezenas de milhares de cargos em comissão que são inúteis, e por esse motivo nós consideramos isso imoral e não nos recusamos a participar dessa prática. E por isso, tendo em vista que nós precisamos nos financiar, e nós não utilizamos dinheiro de recursos públicos, que eu vou tratar disso em seguida, nós exigimos de todos os filiados mantenedores uma contribuição mínima, que dá cerca de R$30 por mês, e dessa forma nós conseguimos os recursos indispensáveis para criar as condições para podermos competir a cada ciclo eleitoral, em especial 2018. E como eu disse, nós somos o único partido a não utilizar recursos do chamado fundo partidário. Essa parte do orçamento federal, dinheiro que sai de dentro do nosso bolso, que é entregue para partidos políticos. Como eu disse, há 3 anos atrás, antes da Lava Jato, o orçamento do fundo partidário ele era de cerca de 230 milhões de reais e agora ele é de mais de 800 milhões de reais. Nessa atual reforma política que tem sido discutida, estão querendo elevar esse valor para 4 bilhões de reais. E aqui eu chamo a atenção de vocês com uma honestidade brutal. A verdade é que o Brasil, hoje é dominado por organizações criminosas, mais de uma, não uma. E todos os dias nós somos um pouco humilhados quando a gente compra qualquer coisa, porque uma parte desse dinheiro está indo para esses partidos políticos que dolosamente criam legislação em benefício próprio. E é por isso que esse movimento ele não para de crescer. E quando a gente faz essas apresentações, são dezenas as pessoas que se interessam e se unem ao projeto. E é por isso que o bolo está crescendo. Certamente esses diferenciais estatutários nos colocam numa posição de não crescer, às vezes, tão rápido quanto se gostaria. Mas a questão é, a segurança vem em primeiro lugar. Esse é um projeto de longo prazo e é nesse contexto que a gente vai trabalhar. Aqui são alguns dados do fundo partidário, com o PT recebendo 98 milhões esse ano, PSDB 80 milhões, PMDB 78 milhões. Valores esses que devem quadruplicar a partir dessa nova reforma. E isso tudo nos permite, então, dar alguns dos primeiros passos de uma mudança efetiva da nossa sociedade. Quando nós colocamos o Camozato para dentro, nós conseguimos mostrar para tantas pessoas que diziam: sem recursos públicos vocês não vão conseguir eleger. Nós elegemos. Nos diziam que sem coligar não tem como eleger. Vocês são um partido muito pequeno, vocês não têm chance nenhuma. O que a gente mostrou é que sem coligar nós conseguimos eleger. E é por isso, então, que nós conversamos aqui agora já olhando para 2018. Eu falo de 2015 pensando já em 2018, para que vocês entendam o que aconteceu para a gente chegar até aqui. Depois da coleta de mais de 1 milhão de assinaturas e da fundação do Novo ainda em 2011, por 181 pessoas de 35 profissões diferentes, pessoas que de diferentes atividades, só não tinha político lá dentro.
Em 2013 acontece o pedido, é fortalecida a coleta de assinaturas, o pedido é veiculado no TSE e em setembro de 2015 nós conseguimos o registro do Diretório Nacional. Em fevereiro de 2016 nós conseguimos o registro do Diretório Estadual e do Diretório Municipal de Porto Alegre. E em 2016 nós iniciamos nas eleições. O Novo é um partido de decisões difíceis, um partido em que a gente entende que existem recursos limitados para necessidades ilimitadas. Muito embora em 2016 a gente já tivesse em várias cidades do Brasil, a gente optou por concentrar os nossos esforços em 5 cidades: Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre. E nesse contexto em que o Novo é único por vários motivos, um dos motivos pelos quais o Novo é único é porque o Novo é o único partido que faz processos seletivos para candidatos. Nesses processos seletivos nós tivemos em 2016 o primeiro processo seletivo para candidatos do país. 591 inscritos na primeira etapa, mais de 50 horas de vídeos. Depois uma fase de entrevistas e depois 219 aprovados. Em Porto Alegre, nós tivemos coisa de 42 interessados. Desses foram aprovados no processo seletivo coisa de 22. E depois das convenções, quando nós tivemos, infelizmente, que perder alguns dos nossos candidatos por causa da cota de gênero, nós concorremos com uma nominata de 16 candidatos. Todos esses candidatos concorrendo pela primeira vez. Então, criando um verdadeiro, não só um sentimento, mas um movimento de pessoas efetivamente de fora da política, tentando aprender como que o sistema funciona para mudar o sistema por dentro. E tivemos muito sucesso na nossa primeira eleição. Das 5 cidades, nós conseguimos eleger em 4 delas, tivemos mais de 300 mil votos, e o Novo foi o 6º partido mais votado de Porto Alegre. Então, uma marca impressionante que nos ensinou muito. Antes de nós participarmos das eleições, eu divido isso com vocês emocionado. Antes da gente participar das primeiras eleições, nós não sabíamos o que esperar. Será que se nós conseguirmos colocar muita gente boa, capaz, que era o que a gente tinha no grupo, para trabalhar com muita energia, será que a gente vai ter resultados positivos? Ninguém sabia na época. Mas o que a gente conseguiu ver depois das eleições é que se nós fizermos uma determinada rotina, se nós conseguirmos dedicar energia para isso, nós vamos conseguir os resultados esperados. Eleger. Vejam que muita gente olha para a política e vê os nossos parlamentares, quando eles não se comportam, a gente precisa mudar a política. Mas, convidando vocês a dar um passo para trás, não é só a política brasileira que é viciada. O sistema eleitoral brasileiro é viciado. O sistema eleitoral brasileiro ele é viciado e ele é dominado por essas organizações criminosas, que colocam o sistema eleitoral a trabalhar para eles. E o que a gente tem que fazer para uma mudança efetiva? A gente não pode pensar em como deve se comportar um parlamentar em Brasília a partir de 2019. A reflexão ela é anterior. Como que, no atual sistema eleitoral, nós vamos conseguir, aprendendo como o sistema funciona, entrar para dentro dele, colocar as engrenagens para gerar a nosso favor e, finalmente, então, eleger pessoas que defendem os nossos princípios e colocar eles lá dentro. E a notícia boa é que não só isso é possível, como a gente tem uma boa expectativa de conseguir isso para 2018. Nessa última eleição e o clima que se coloca agora, acho que tem uma música do Jorge Ben que ele fala assim: malandragem é ser honesto. Existe um mercado em busca de honestidade na política, que absolutamente não está atendido. O que nós vamos fazer é apresentar para a sociedade brasileira essa alternativa de mudança. E em 2 de outubro de 2018, a gente vai se colocar como uma alternativa viável e as coisas vão começar a mudar por ali. Em 2017, a gente estreia na política. E, repetindo o que o Camozzato já colocou, a gente tem medidas de austeridade. Não que essas medidas vão vir para mudar o Brasil, mas não é só uma questão administrativa, essa é uma questão moral. É imoral gastar dinheiro do contribuinte em luxo.
E por esse motivo que todos os nossos candidatos têm medidas de austeridade que vão muito além da farsa que muitos criam para se dizer pessoas austeras. O que a gente vê aqui, o Camozato, por exemplo, que tinha uma cota de gabinete de R$15 mil, se comprometendo com R$2 mil e não gasta nada nem perto disso. Volto a dizer, não se trata... Esses R$88 mil que foram economizados pelo Camozato, eles não vão mudar Porto Alegre. Mas tem uma questão moral. Não pode gastar dinheiro do contribuinte em luxos. Se essas ideias fazem sentido para vocês, então vocês estão no lugar certo, a gente vai poder construir isso em conjunto. Mas o Novo Inova também, não só por ao fazer um processo seletivo para candidatos, colocar pessoas sérias para concorrerem, e agora a gente tem o Camozato, que é uma pessoa séria, o que a gente vê ele fazendo? Montando uma equipe inteiramente técnica, o que dá muito mais desempenho para ele no exercício do mandato dele. Mas não só isso, o Novo também é único porque nós temos um departamento de apoio ao mandatário. E isso serve para quê? Auxiliar ele para que ele dê uma maior eficiência para o mandato, quer dizer, o voto do Novo ele tem que ser respeitado não só do ponto de vista desse mandatário não se corromper. Deve ser exercido um mandato ótimo na promoção desses princípios. O Departamento de Auxílio ao Mandatário está aí para ajudar nesse sentido. E também para fiscalizar. Será que esse mandato está sendo exercido de maneira séria, de maneira idônea? Está sendo respeitado o eleitor do Novo? Então, também nisso, nós inovamos. E quais são os nossos próximos passos? Em primeiro lugar, é a ideia de um senso de urgência. Eu gosto muito de dizer, um professor de mestrado ele dizia para mim sempre, todo mundo precisa de um pouco de sorte. E o que é sorte? Sorte é quando o preparo encontra a oportunidade. A oportunidade nós sabemos quando que nós vamos ter. Daqui a 544 dias. A questão é, nós vamos estar preparados? Eu acho que sim, e eu vou dizer para vocês agora como. O projeto 2018 ele tem 3 grandes eixos. O trabalho voluntário, as candidaturas, que são muito especiais, e o financiamento. Com a ideia dos mantenedores, todos os nossos mantenedores são pessoas físicas. Em 2011, nós estávamos nesses estados aqui. Para 2018, nós já estamos preparados para ocupar esses 16 estados e mais o Distrito Federal. Como que a gente tem feito isso? Dezenas de eventos que acontecem por todo o Brasil. Desde março para cá, então cerca de 45 dias, o Novo, no Rio Grande do Sul, já fez quase 15 eventos no interior do estado, promovendo justamente essas ideias. Além disso, o Novo, há 2 semanas, se tornou o maior partido em número de curtidas de seguidores na internet no Brasil. Agora eu convido vocês a refletir o que isso significa. O que significa o Novo superar partidos como PT, PMDB e PSDB e hoje ser o partido com o maior número de seguidores na internet no Brasil? Esse é um projeto que cresce, então. O nosso projeto de 2018 ele se baseia em eleger a bancada para deputados federais, representantes para o Senado e para a presidência da República. O Novo, que é um partido de decisões difíceis, como eu disse, notando que nós temos um federalismo invertido, como disse o Camozato, em que a maioria das decisões relevantes para mudança, para guinada na política que a gente precisa, elas acontecem em Brasília. Então, no ímpeto de atacar o problema na sua raiz, nós optamos por não pegar atalhos e concentrar 100% da nossa energia para as eleições que vão nos levar para Brasília. Por esse motivo, nessa decisão difícil, não vamos estar concorrendo a deputado estadual nem para o governo do estado, focando as nossas energias para as mudanças efetivas que nós precisamos em Brasília. Agora, como colocar essas engrenagens para girar? Em setembro do ano passado, quando eu me tornei voluntário do Novo, eu pensava, mas como que eu posso mudar o Brasil? Isso é ridículo, não é realista. Como que eu, aqui do meu apartamento, posso mudar as decisões que são tomadas em Brasília? Agora, essa é uma pergunta errada. Não é essa a pergunta correta. A questão é, como que eu consigo fazer esses princípios
prevalecerem nas eleições na minha cidade, porque quando outras pessoas, também simpatizantes nesses princípios, fizerem isso acontecer nas suas respectivas cidades, a gente vai conseguir criar a base necessária para colocar pessoas que defendem essas ideias em Brasília. E é sobre isso que eu vou falar agora. O Rio Grande do Sul, que é um estado do tamanho de um país, tem polos eleitorais que são mais ou menos concentrados. A nossa equipe de expansão, liderada pela Betina, que deve estar ali fora, listou então as 20 cidades prioritárias e proativamente foi atrás de pessoas nessas cidades. Atualmente, essa daqui são as cidades. Até outubro, nesse momento, nós já temos grupos constituídos ou em estado avançado de constituição em 12 dessas 20 cidades. Até outubro de 2017, nós vamos estar já nessas 20 cidades. Agora, então, com a capilaridade necessária para permitir que os nossos candidatos sejam competitivos. O Novo é também um partido de planilhas. No dia 3 de outubro, no dia seguinte às eleições, nossos economistas, estatísticos aí já estavam baixando as planilhas das eleições de 2014 para verificar o que a gente precisava para ser competitivo em 2018. E esse daqui é o nosso plano. Atualmente, a gente tem enquanto em Porto Alegre nós temos cerca de 60 voluntários, a metade deles bastante ativos, no interior do Rio Grande do Sul afora, nós temos já mais de 300 pessoas que, em maior ou menor medida, se envolvem com esse projeto. Essas pessoas estão fortalecendo o network do Novo, com entidades de classe, essas pessoas estão fazendo as dezenas de eventos que nós já temos agendados até o final do ano. O Novo é o único partido, então, que se mobiliza para fazer eventos periódicos em cada uma dessas cidades. E até outubro de 2017 nós vamos conseguir ver o Novo conseguindo fazer eventos simultâneos em 20 cidades ao mesmo tempo, defendendo determinadas pautas. Também o único partido capaz de ter esse nível de mobilização. Então eu dividi com vocês um dos eixos desse projeto, que é a ideia de capilaridade. O segundo eixo do projeto é a questão das candidaturas. E daí, nesse caso, agora eu divido com vocês que está aberto o nosso processo seletivo para candidatos para 2018. Começou em 3 de março e ele vai até o dia 21 de abril. Nesse processo seletivo, aqueles que se interessarem vão passar por 4 etapas. Uma primeira etapa com um currículo, prova objetiva, gravação de um vídeo. Segunda etapa, entrevistas. Terceira etapa, a construção, a criação de projetos em grupo que vão permitir o exercício de fazer apresentações e questões com criar atividades junto dos demais candidatos que estão selecionados até ali. E, na última etapa, treinamentos. Assim como na última eleição nós tivemos 16 candidatos se candidatando pela primeira vez, em 2018 a gente imagina que uma coisa muito parecida com isso vai acontecer. E por esse motivo nós vamos treinar esses interessados com relação ao que é o estado da arte de uma campanha eleitoral, para que ele possa ser competitivo, para que ele possa competir de igual para igual com a velha política, e também para que ele possa exercer um mandato ótimo, para que ele possa fazer valer o voto do eleitor do Novo. Então, nós, sinceramente, convidamos a todos vocês. O Novo não é um partido em que seja preciso beijar a mão de alguém para poder se candidatar, sendo que esse favor vai ser cobrado logo ali adiante. Qualquer um que se sentir alinhado aos nossos valores pode participar do nosso processo seletivo. Estão todos convidados. E juntos a gente vai poder começar a mudar o Brasil a partir de Brasília. E, por fim, convido vocês a refletirem em se filiarem. Sejam filiados, porque nós precisamos da gasolina para colocar todas essas engrenagens para girar. Hoje são centenas de pessoas trabalhando para o Novo, todos eles voluntários, e a gente precisa dar uma gasolina boa para esse pessoal. Então a gente convida todos vocês a fazerem a diferença. E se eu tive sucesso nessa apresentação, eu consegui mostrar para vocês que esse é um projeto sério e que tem centenas de pessoas sérias que estão envolvidas. E se isso faz sentido para vocês, reflitam em aderir a esse projeto. Porque cada um de nós que faz política por convicção
vale 100 daqueles que fazem em troca de um cargo em comissão ou alguma coisa assim. Então, abracem o novo. E eu convido vocês, a partir desse abraço, a pensar sobre o futuro. E o que significa essa energia para o futuro do país? Quando a gente criar um Brasil mais livre, menos burocrático, com mais oportunidade, um país onde o trabalho duro recompense. E todos nós vamos poder olhar para trás e ver como que cada um contribuiu para esse projeto. Então, muito obrigado. Lamentavelmente, eu não tenho uma resposta que vá deixar todos felizes e muito confiantes a respeito disso, sabe? O Novo é um partido de planilhas, de metas, de números, e nós temos uma visão muito concreta de mover engrenagens e superar desafios para criar mudanças efetivas no país. Nesse momento, a partir dos recursos limitados que nós temos e das necessidades que são tão grandes, esse incêndio que acontece em Brasília nesse momento, nós entendemos que o atendimento do chamado, no caso concreto, para as eleições de 2018, nos obriga a atacar o problema onde ele mora com toda a força. Porque a nossa força ela ainda é um pouco desconhecida e certamente ela vai ser muito maior no futuro. Então, porque, segundo a estratégia do Novo, não faz sentido ocupar cargos só por ocupar, e eu não estou dizendo que o cargo de deputado estadual ele se encaixa aí em todos os seus aspectos, mas como nós vemos, em Brasília estão sendo tomadas as decisões que não só nos colocam agora de joelhos, como têm nos conduzido a situações cada vez piores. Então, na tentativa aí de salvar a lavoura, num ato de muita coragem, a gente está optando por atacar Brasília com 100% da nossa força. Muito embora argumentos muito razoáveis e muito inteligentes apontem em outras direções também. Mas, nesse momento, esse planejamento foi bolado e agora a ideia é colocar mãos à obra para que a gente possa ocupar Brasília em 2019. Essa é uma pergunta excelente e reflete uma das maiores preocupações que a gente tem no Novo. O Novo não é um partido de nicho e a gente não vem para ser um partido restrito àqueles que se veem numa linha filosófica muito particular. O Novo, isso está no DNA do Novo, tanto é que quando o Novo foi fundado, em 2011, a ideia nem era necessariamente ter um partido político, mas sim ser uma organização capaz de levar boas práticas de administração para dentro da administração pública. Ao longo da caminhada se viu que as mudanças efetivas que a gente precisa, elas passam por dentro da política, e por esse motivo, então, na ideia de atacar o problema, se construiu um partido político. Como abordar e como fazer essas ideias serem compreensíveis para o pessoal que está no chão da fábrica, assim, grosso modo, me parece que a gente deu alguns primeiros passos nas eleições passadas, em que a gente conseguiu se fazer entender por bastante gente. Talvez isso não tenha refletido tão bem na distribuição dos votos nas urnas, mas principalmente no contato que a gente tinha com as pessoas. E agora que a gente está tendo muito contato com pessoas que são desconhecidas do Novo, a gente vê pessoas com diferentes histórias se aproximando do Novo em todo o Rio Grande do Sul. E isso tem surgido bastante. Nós temos alguns colegas que, inclusive, fazem vários cursos para dominar essas rotinas eleitorais. E uma das questões que é sempre pautada é que, quando a gente vai conversar a respeito de valores de uma pessoa fora do nosso network, pessoas com menos recursos, por exemplo, naturalmente as pessoas podem presumir que tu não entende a realidade delas. Muito embora a gente tenha muita confiança que são essas as ideias que vão resultar na melhora da qualidade de vida daquela pessoa. Mas se ela não se sente conectada contigo, isso pode não ressoar nela. Por esse motivo que se diz que boas práticas vêm para conseguir pegar pessoas dessas comunidades e instruir elas a respeito dessas ideias, fazer elas entenderem e, junto delas, conseguir traduzir isso para a linguagem das suas respectivas comunidades. Isso não é particular, inclusive, é engraçado, isso não é particular de pessoas sem recursos.
Mas até traduzir esses discursos para engenheiros, para advogados, para médicos, a narrativa também muda um pouco e é por isso que é mais confortável usar pessoas de dentro disso. Mas esses detalhes eu divido com vocês porque esse é um assunto que me fascina. Agora, o que eu divido contigo e com todos é que fiquem tranquilos. O Novo não vem para ser um partido de nicho, a gente não vem para cativar empresários, o Novo não é um partido de empresários, o Novo é um partido que vem para melhorar a vida das pessoas e a gente acredita que o livre mercado é um mecanismo para isso. E a gente está ainda testando como transmitir essa mensagem e os resultados parciais que a gente tem podem nos deixar bastante otimistas. Aqui foi questionado se o Novo pretende lançar candidato à presidência da República. Com certeza, essa é uma questão já bem assentada, então vamos para as cabeças aí, vamos para a presidência também. Senador também. Agora, a gente depende de que alguma pessoa venha se inscrever no processo seletivo e que seja aprovada, ou seja, que demonstre o alinhamento. A gente não busca puxadores de voto, né? Então, aquele que entende que conseguiria fazer um bom mandato e é alinhado com esses princípios, nós convidamos a participar do processo seletivo e tomara que tenha sucesso e a gente consiga ter uma candidatura competitiva também e até construir em torno dessa pessoa uma candidatura competitiva para 2018, com certeza. Essa é uma observação inteligente. Como eu disse, infelizmente não tem uma resposta aqui que vai ser unânime, mas o que motivou o partido a tomar essa decisão é que o dinheiro é limitado e, muito embora exista algum aumento de produtividade e eficiência concorrendo nas duas eleições, o sentimento que nós temos a partir da análise de planilhas é que, como a fonte de financiamento disso é limitada, o número de candidatos também é limitado e uma campanha ela anda na esteira dos candidatos. Nós, para fins de canalizar toda essa energia, ou seja, ter todos os grandes candidatos concorrendo para deputado federal e com isso movendo as suas engrenagens com essa finalidade e que a gente aí teria um resultado ótimo. Isso foi o que nos motivou a tocar essa estratégia. Mas, como eu disse, certamente isso não é unânime e eu não... No entanto, eu acredito o seguinte, que quem votará no candidato a deputado federal é a pessoa que acredita no partido. E se ela acredita no partido, ela votará também no deputado estadual, sem alterar o custo de campanha possível. O que a gente viu é que para votar, ao acreditar, precisa antes conhecer. E nesse procedimento de decisões difíceis, o que a gente tem visto é que tem sido muito difícil se fazer conhecer para as pessoas. E por esse motivo, então, a opção é de canalizar a energia com todos os canhões apontados para as eleições para ocupar Brasília. Essas observações são bem ricas. Eu concordo com 100% delas. O Novo é um partido composto inteiramente de voluntários hoje. Então, ainda, muito embora a gente tenha uma mão de obra muito qualificada, o Novo é o partido em que o economista lava a louça e o advogado vai pro chão. Agora, a gente ainda encontra algumas dificuldades para ter uma comunicação ótima, apesar do esforço do pessoal do grupo de trabalho de comunicação. Mas eu concordo plenamente, está anotado aqui. Com relação à participação, eu convido a todos, antes de irem embora, aqueles que tenham interesse de contribuir com as engrenagens, que deixe o seu nome e o seu telefone comigo, e a gente já tem uma reunião, em princípio, que vai acontecer ao longo da semana que vem, e ali a gente vai introduzir esses novos interessados às rotinas dos grupos de trabalho e, eventualmente, a partir daí, aderir definitivamente esses novos interessados a esse grupo que vem crescendo bastante atualmente. A questão é um problema matemático. Nós temos 60 voluntários em Porto Alegre, em torno de 500 filiados no Rio Grande do Sul inteiro, e a receita do município de Porto Alegre, tá? A gente não usa dinheiro público para sustentar. A receita do município de Porto Alegre, do diretório municipal, é R$7 mil. Então, de uma certa forma, se a gente abrir espaço para ter candidato a deputado estadual e federal, a gente vai ter um problema, primeiro, de conseguir candidatos. Segundo, se a gente tiver as duas opções, muita gente vai querer se candidatar a deputado estadual. Enquanto que o deputado federal tem um impacto de mudança, não só de ter tempo de TV futuramente para o Novo,
de poder impactar em políticas públicas que daí dizem respeito a Estado e município. Enfim, então preferimos muito mais antes compor federal do que compor estadual. E uma segunda coisa, a gente tem que, às vezes, trabalhar um pouco a ansiedade, e eu fiz isso muito tempo, porque o Brasil está uma confusão completa. E a gente está cansado disso há muito tempo. Então agora, desde 2013 para cá, o brasileiro aprendeu a se mobilizar, se juntar e tentar transformar o Brasil. Só que a gente não vai conseguir fazer isso em uma eleição, nem em 2 eleições. Isso é um trabalho que vai precisar de 20, 30, 40 anos. Com as ideias certas, pessoas entrando, modificando o sistema. Então, se a gente, de repente, queimar a largada, fizer algum passo contrário, imaginem vocês se tiver um candidato do Novo em 2018 que não esteja alinhado, esteja mal preparado, pise em falso em algum dos valores. Isso coloca a marca, que é uma reputação, que significa todo esse conjunto de valores, de ações. A minha reputação, que deixei em minha empresa para vir aqui botar a cara a tapa, bota tudo isso a perder. E aí, em seguida, a gente é jogado no saco de, olha, é mais um como todos os outros. Então, é isso que a gente está tentando preservar. Tem 2 pontos. Né? Primeiro, isso não foi discutido porque vamos pensar no presente, no que a gente tem desafio agora. Né? Isso é um ponto importantíssimo. Mas um segundo, eventualmente, uma lista fechada aprovada, o Novo não seria tão prejudicado. Porque é um partido que é muito claro quais são os valores, né? Quais são o que a gente acredita. Então, não é um partido que tem político corrupto querendo se esconder numa lista de candidatos. O cara que for eleito, ele vai ter que cumprir aquilo ali ou ele está expulso do partido. Então, isso favorece também partidos que realmente são coerentes. Eu faria 3 considerações a respeito disso. A primeira delas, nós estamos recém começando e o público potencial que entende as nossas ideias e que a gente consegue dialogar ainda votou em 5, 10% só no Novo. Então ainda tem um mercado potencial de votos gigantesco que a gente pode explorar e que a gente ainda não chegou lá. Segundo ponto, a pessoa que tem menos renda ou menos instrução, ela entende a mensagem. E na campanha, na rua, isso foi claríssimo. Eu tive motoboys fazendo campanha para mim porque eles sofrem na pele a fila no posto de saúde, eles sofrem na pele o tiroteio de gangues na sua comunidade, porque a polícia não está lá, eles sofrem na pele a baixa educação e são obrigados a botar os filhos em escolas públicas ruins e gostariam de estar em escolas privadas. Então, o simplificar a mensagem é fundamental. Mas eu acho que é uma coisa que, agora, nesse momento, talvez a gente não tenha nem aptidão para isso. Porque, realmente, precisamos aumentar o grupo e se qualificar no debate político mesmo. O terceiro ponto que eu ia dizer é que a melhor comunicação para quem tem baixo nível de instrução e de renda é o exemplo. Então, tu mostrar que está fazendo, estar na ação é a melhor forma. Tem muita gente que acaba nos conhecendo agora, que tem um mandato, tem um novo, que acaba conhecendo pelas coisas que a gente fez e ficou sabendo. Então, acaba descobrindo, você é o cara do novo, você é aquele cara lá que não usa dinheiro público. Então, acaba acontecendo um pouco disso. E historicamente, não vamos desiludir, tá? Historicamente, quando a gente olha, não só Brasil, mundo afora, tá? As classes mais pobres e menos instruídas, elas não participam ativamente da política. Elas acabam sendo levadas pelas ideias dominantes. Então, é muito difícil que tu encontre essas pessoas participando do partido, militando, indo para a rua. Geralmente, as pessoas que pertencem a essas classes, que estão fazendo isso, elas estão recebendo para isso. Elas não estão fazendo isso voluntariamente e não porque elas acreditam nessas ideias. Então, tem esse ponto também, a gente não ser utópicos a ponto de achar que a gente vai conseguir mobilizar uma comunidade em torno de um assunto, coisa que nunca foi feita na história. Então, a gente precisa, sim, chegar na comunicação entre essas pessoas, mostrar com exemplos como isso pode ser feito, e as pessoas hoje já estão bastante esclarecidas, e a pesquisa da Fundação Perseu Abramo, lá na periferia de São Paulo, deixou isso claríssimo, né? Que o cidadão brasileiro médio, ele não concorda com esse conflito de classes, com esse discurso majoritariamente de esquerdista de que o Estado deve lhe dar tudo e ser o moderador da sua vida. Na estrutura governamental brasileira, na verdade, não é uma parede. O deputado estadual ele não tem a relação direta com o federal, né? Sim. É uma questão, claro. Que nem o Bonamigo bem falou, é uma questão de prioridades, unicamente. Claro que a gente gostaria de poder lançar chapa cheia de federal, estadual, senadores, presidente da República. A questão é, hoje, a gente... Na eleição passada, agora, 2016, tá? Muita gente criticou o Novo de não ter lançado candidatos a vereadores em todo o país, em que tinha iniciativas, e não ter lançado candidatos à prefeitura. Da nossa experiência, se a gente tivesse feito isso, a gente não teria elegido ninguém. A gente teria dispersado todo o esforço, não teria conseguido gente suficiente para isso e teria sido um fracasso. Então, a gente acredita, sim, no trabalho de um passo de cada vez e é uma questão de prioridade, né? Eu concordo contigo, Bernardo. Realmente, tem votações estaduais que são importantíssimas, mas
ou a gente iria estadual ou iria federal, e se a gente abrisse os dois, ia ser muito complicado de conseguir dedicar os recursos. Eventualmente, podemos pensar em cenários onde isso seria possível. Talvez a gente deveria estar mais estruturado há 6 meses atrás, com mais filiados e mais recursos, para poder tomar uma decisão mais acertada. Não estamos, então fica muito difícil. O risco é muito grande para a gente colocar isso em risco mesmo, né? Então é muito por aí. Eu fico de coração apertado de não poder fazer campanha para deputados estaduais e ajudar, porque gostaria muito. Mas eu entendo, e dado o que o partido já conseguiu conquistar, né, nesse contexto de política nacional, fazer uma eleição e conseguir o 5º mais votado em Porto Alegre sem usar dinheiro público, eu imagino que essas decisões estão sendo acertadas, ainda que muito mais devagar do que a gente gostaria, dado o problema que é o nosso país e o tanto de coisa que tem para resolver, né? O Novo tem várias formas, vários canais de participação. A gente tem o apoiador, aquele que simplesmente compartilha, etc. Mas a gente tem um canal muito especial que é o voluntariado. O Porto Alegre tem mais de 60 voluntários agora, divididos em grupos de trabalho. E esse encontro é um encontro que tem a esperança de dar o pontapé inicial no trabalho voluntário de vários colegas. Então, aqueles que se imaginam com condições de dedicar alguma coisa de energia para o projeto, e nós temos voluntários que dedicam 1 hora, 2 horas por semana, outros voluntários que dedicam 5, 6 turnos por semana para colocar essas engrenagens para girar, todos estão convidados. Como eu disse, no final desse encontro, não saiam sem antes me dar o nome de vocês, e a gente vai entrar em contato, vai agendar um novo encontro, que vai ser uma reunião de engajamento. Nessa reunião de engajamento, a gente vai poder dividir com aqueles que se imaginam dedicando alguma coisa de energia para o projeto, quais são as regras do jogo, como que a gente costuma trabalhar, e a partir das afinidades desse interessado, a gente vai poder alocar esse recurso em um dos grupos de trabalho para que a gente possa, como eu disse, 2 de outubro, daqui a 77 semanas, a gente vai ter a nossa oportunidade. E a gente vai estar preparado até lá. Vamos conseguir isso juntos. Canoas já tem um grupo de voluntários, então, que eu te recomendei, tem gente de Canoas aí também, e o trabalho é bem esse. É um trabalho de formiguinha, de contar para o amigo que está no Novo, convidar ele para conhecer as ideias, né, convencer novos filiados. Afinal de contas, sem dinheiro é impossível de fazer uma campanha bem sucedida. Então, esse é o trabalho, construir tijolinhos. Eu tenho 2 ponderações a respeito disso. A primeira delas é que, depois de uma apresentação como essa, eu fui perguntar para o Carlos Molinari, que estava apresentando, o que me garantia que o projeto não ia ser desviado ao longo do caminho. E ele me disse, olha, nós temos os nossos diferenciais estatutários. Agora é só se a gente encher o Novo de pessoas que a gente admira, gente séria, focada, e que a gente possa construir isso em conjunto, e um cuidando do outro, é que a gente vai conseguir manter a idoneidade do projeto no longo prazo. Essa é a primeira ideia. A segunda ideia é que e daí eu não sei se eu sou um otimista, ingênuo talvez, mas eu sou um otimista. A nossa força no parlamento, ela não é diretamente proporcional ao número de cadeiras que a gente ocupa. Porque, assim como o Milton Friedman dizia que a gente não pode esperar que as pessoas certas façam as coisas certas, a gente precisa criar condições para que as pessoas erradas sejam obrigadas a fazer as coisas certas. Quando a gente tem um cara como o Camozzato, apontando argumentos racionais e dirigindo as discussões, o que a gente vê é que aqueles parlamentares que são bons, que se deixam levar por bons argumentos e novas evidências, eles se unem. E aqueles maus parlamentares, que esses sim, eles só vão votar pela troca de favores, daí a gente vai ter a mídia, a opinião pública colocando ele contra a parede, e ele vai se ver obrigado a fazer as coisas certas na esteira da liderança de pessoas como o Camozzato. Daí eu não sei se sou um otimista, mas eu conto. Não, eu acho que assim, o cálculo não é tão racional assim nesse sentido, tá? Eu hoje aqui no parlamento, eu influencio pelo menos 7 votos, tá? Sendo uma pessoa. A questão é, isso é possível ser feito na Assembleia e no Congresso Nacional também. A gente sabe que, em geral, né, num grupo de 100% de parlamentares, existe uma parte que não tem capacidade de discernimento ou mesmo sabe o jeito que está fazendo ali. E essa parte ela consegue ser influenciada. Além disso, tem pessoas que têm ideias próximas da que tu tem, mas daqui a pouco não estão muito bem esclarecidas e podem também ser influenciadas. E tu tem uma parte que não adianta, né, não tem o que fazer, aquilo ali é perda. Então essa aí não dá para gastar energia. O que eu aprendi nesses 3 meses é que eu sou um vereador, mas eu não tenho só um voto. E
eventualmente, tem projetos que a gente consegue influenciar a boa parte da casa, inclusive. Um projeto recente, vou contar um exemplo prático, tá? Um projeto recente da vereadora Sofia Cavedon, do PT, inconstitucional, tá? Ele foi à votação e só o líder do governo iria falar na tribuna sobre esse projeto, tá? A votação estava um pouco embaralhada, não sabia direito o que ia sair dali. Um projeto inconstitucional que é aprovado, ele gera um custo a mais, né, para o erário, uma vez que ele vai tramitar, vai ser vetado, volta, pode ir para a justiça, enfim, né, coisas que poderiam ter sido erradicadas na fonte acabam perdurando. E nessa votação especificamente, onde só uma pessoa ia falar, uma outra vereadora que está acostumada a me ver sempre falando e batendo, virou assim: Camazzato, tu não vai falar nada? Eu falei: estou me coçando para falar. Vamos falar? Nela: tá, se tu falar, eu falo. Tá, fomos lá e se inscrevemos. Em seguida, outro vereador viu que a gente ia falar. E tá, eu também vou falar. Resumo da história. Foram em torno de 12 vereadores que subiram na tribuna e falaram. A votação foi esmagadora contrária e a vereadora foi ridicularizada por ter botado um projeto daqueles. Agora, essa semana, ela tentou fazer um outro projeto desse sentido e nos chamou atenção, porque a gente olhou: esse é o típico projeto que ela tentaria botar inconstitucional no plenário. E o que ela fez foi apresentar uma indicação. Ela tornou constitucional uma coisa que geralmente ela faria inconstitucional. Será que ela está com medo de levar uma surra de novo na tribuna? Se está com medo, ótimo, então surtiu efeito. Então, esse é um exemplo muito prático de como, às vezes, uma pessoa consegue influenciar um grupo maior de parlamentares. E, por isso, eu acho que o tempo para conseguir se mudar as coisas não é tão distante assim, ele pode ser mais reduzido. E, de novo, fazer as pessoas erradas fazerem as coisas certas é a melhor coisa. Imagina o Novo com uma grande massa de influenciadores, a capacidade que tem de articulação na rede social e tendo bons argumentos e gente combativa dentro das casas debatendo, vai ser difícil de que muitas pessoas queiram fazer as coisas erradas sendo confrontadas com a verdade e com a razão em certas ocasiões. Então, eventualmente, vão querer fazer a coisa certa com medo de não se elegerem, porque é isso que eles se importam. Não, se nós nos recusássemos a receber, daí com o dinheiro ainda dentro do fundo partidário, ele seria redistribuído entre os outros partidos. Por esse motivo, nós não nos recusamos a receber, recebemos ele, só que depois nós temos a ideia de recolher esse dinheiro para os cofres da União, e daí ele vai ir para outras despesas federais, e não vai ser redistribuído entre os outros partidos. E não se esqueçam que muita gente está em casa agora pensando que deve entrar para a política, mas na verdade não é agora, vou deixar para outras pessoas fazerem isso. Essas outras pessoas somos nós, pessoas com inclinação da política. É por isso que a gente está aqui. Então eu volto a convidar. Vamos em conjunto criar as condições para termos sorte em 2018, quando a oportunidade vai conhecer o preparo. Boa noite.